O meu nome é Eunice Vitiello, sou proprietária da Empreendedora e Gestão Empresarial, e o objetivo dessas lives é sempre a gente trazer um convidado e um assunto importante para gestores de empresa, gestores de pequenos negócios, empreendedores, para que a gente possa sempre trazer ferramentas e novidades para melhorar o desempenho das equipes e do negócio. Então, no final da live, a gente vai respeitar sempre, né, o horário, 12h30 a gente encerra, 1 hora. Então, todos os dados estarão no LinkedIn. Quem quiser depois conversar comigo ou com a Graziele, a gente terá todo o prazer em responder e conversar um pouco melhor com vocês. Bom, Graziele, Viana, obrigada por aceitar o meu convite, fico muito feliz em ter você aqui hoje. E eu gostaria que você se apresentasse para o público. Obrigada, Eunice. Um prazer estar aqui com você. Acompanhei alguns conteúdos seus. Acho de extrema relevância aí todo mundo aprendendo a gerenciar melhor seus negócios. Eu sou a Graziele Viana, eu sou uma das fundadoras e sócia aqui da N2 Cloud Security, uma empresa no mercado de tecnologia há mais de 20 anos. A gente está fazendo 25 anos agora, esse ano. Eu sou especialista em estratégia de TI para negócio, segurança da informação, em gestão de compliance, focado em dados, privacidade e segurança da informação. Eu sou membro de alguns comitês, né, de especialistas realmente da área. A gente trabalha na formação de bons profissionais, né, a área de TI é uma área muito carente, então eu participo ativamente desses comitês. Também sou especialista em ISO 27000 e 27701, que são as normas para segurança da informação e privacidade. E eu sou membro do Comitê de Segurança da Informação da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde a gente discute aí adaptações, estruturas de normativas aí de normas de segurança. Bom, o tema hoje, que achei bastante curioso até, quando a gente conversou de bastidor, falei, é uma coisa bem que faz a gente pensar, né? Então, responde para a gente, Graziele, por que toda empresa é uma empresa de tecnologia? Toda empresa é uma empresa de tecnologia. Eu vou pedir para você dar o start aí na nossa apresentação e vamos começar a entender um pouquinho disso. Bom, em 2015, esse moço é o Satya Nadella, ele é o CIO da Microsoft. Em 2015, ele disse que toda empresa será de TI no futuro. 2015, né? Quanto tempo atrás? Em tecnologia, o tempo passa muito rápido. E por que ele falou isso? Porque naquela época, a gente ainda estava, né, na oferta massiva de nuvem, né? A gente começou, a nossa empresa é antiga, começamos a falar de nuvem um pouco antes disso, mas nessa época a Microsoft trouxe ferramentas no modelo de licenciamento com valor mais atrativo, aderente a pequenos e médios negócios, né? Antes era tudo muito caro, enfim. Então ele já via que esse mundo de nuvem seria um divisor de águas aí na tecnologia dos negócios, o que de fato aconteceu, né? Se você hoje parar para olhar o seu negócio, ele não consegue funcionar mais sem um recurso de tecnologia que seja. Então, na época, a Microsoft estava modernizando as soluções, né, deles, a questão dos aplicativos Office, com uma oferta de nuvem. A gente ainda tinha dificuldade com a infraestrutura no Brasil, né, nós, como vendedores de nuvem, quantos projetos não deixamos de entregar, porque o cliente não tinha um mínimo de estrutura com o link para que ele pudesse funcionar. Tudo mudou muito rápido. Aí veio a pandemia, né, as empresas aceleraram os processos de transformação digital, já vinha acontecendo num ritmo normal, mas a pandemia acelerou. A FGV divulgou uma pesquisa dizendo que, no ano de 2021, a aceleração da transformação digital foi equivalente a 4 anos. Então, fizemos 4 anos em 1. E isso é visível, né? Quando você imagina que o bar da esquina, que a lanchonete, ou até que o vendedor ambulante, né? Ele recebe agora com maquininha, ele tem um Instagram para que as pessoas possam fazer pedido e ele fazer entrega. Então, todos os negócios, eles passaram realmente para o digital. Então, não existe hoje como você trabalhar sem tecnologia. E aí eu tomei a liberdade de atualizar a frase do Satya.
Então, assim, toda empresa, ela é uma empresa de tecnologia, sim, né? Por quê? Porque o futuro chegou. Ele trouxe uma série de oportunidades. Então, as empresas que verdadeiramente foram empresas que verdadeiramente escalonaram aí durante esse processo todo, abriram postos de trabalho remoto, empresas fora que contratam profissionais aqui do Brasil e do mundo inteiro, né? Nós tivemos aí uma transformação que foi muito benéfica para uma série de mercados, para quem se adaptou, né? E que trouxe também uma série de desafios para quem não se adaptou. Tem uma pergunta até que a gente conversou, esse boom que teve, né, de todo mundo partir para novos modelos mais tecnológicos, as questões também de você não poder se reunir, milhões de plataformas surgiram para você fazer videoconferência, reunião, distribuir trabalhos para a equipe, e aí vem aquela questão importante, né, como é que fica a segurança? Porque a maioria dos usuários não tem um conhecimento profundo sobre hackeamento de dados, sobre você guardar com eficiência os dados, né? O que é que, na verdade, fica visível para as pessoas, porque a gente faz, vamos fazer uma transmissão aqui, que metadados ficam visíveis, né? Como alguém pode acessar isso, como você pode se proteger disso? Eu acho que muitas empresas implementaram coisas novas sem se preocupar muito com isso, né? Não por má intenção, mas por total falta de conhecimento. Assim, vivemos uma correria, né? Todo mundo se adaptou rapidamente. Quem estava pronto realmente cresceu, porque estava estruturado. Segurança da informação é um dos desafios que a gente aborda, né? Eu vou trazer em mais detalhes isso, mas sim porque quando você tem uma estrutura de TI interna dentro do seu escritório, teoricamente, né? Você está olhando ali para a sua estrutura, você tem a falsa impressão de que ela tem barreiras. Na verdade, não tem, né? Uma vez conectado na internet, você não tem, né, essas barreiras. De fato, você requer investimentos em dispositivos e ferramentas para segurança, mas são barreiras imaginárias, né? Elas não são barreiras físicas efetivas. Uma vez que esse usuário ele saiu de dentro do escritório, ele passou a acessar os dados da casa dele, aí essa barreira, essa falta de barreira, ela aumentou. É o que a gente fala de aumentou a superfície do dado. Antes, o dado estava restrito àquele ponto, e depois agora ele é amplo, né? Tem tantos profissionais aqui no Brasil que prestam serviço para empresas fora, né? E esse tráfego de dados, ele está assim sujeito. Ele está sujeito a uma invasão, a um ataque, e ele também está sujeito à lei, né? Nós temos aí leis de privacidade que todo negócio precisa seguir, e eu vou falar um pouquinho disso sobre a governança. Segurança da informação é um dos desafios, eu diria que é o principal deles, não é um desafio que vai ser vencido agora, é um desafio que a gente tem que lidar de agora sempre, né? Onde existir dados, existir conexão, existirá essa preocupação de segurança, porque existe o lado negro, né? Existem aí os profissionais dedicados em roubar, né? Em fazer os sequestros de dados, em criar vírus, como já existia lá atrás, hoje eles se sofisticaram ainda mais. Então, aqui, quais são os desafios? A especialização. Então, por quê? Para garantir uma tecnologia que funcione, uma tecnologia segura, eu preciso de profissionais capacitados. Então, como fica a empresa pequena e média? Em busca dessa mão de obra, que ela se tornou escassa, né? Ela já é escassa há bastante tempo, mas a mão de obra qualificada é cada vez mais escassa e extremamente técnica, né? São profissionais que eles trazem a tecnologia para atender aquela necessidade, mas eles não têm uma visão de negócio, né? E aí a gente entra no segundo desafio, que é o planejamento. Como é que eu alinho a tecnologia à estratégia do negócio? Como é que eu faço com que esse negócio compre a tecnologia que vai fazer diferença para ele, para que ele use na sua operação e consiga extrair benefício disso? E o terceiro, que é a governança. Eu tenho regras do negócio e regras do mercado. As regras do mercado, elas são impostas, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho lei de propriedade intelectual, eu tenho leis específicas aí de cada mercado, e aí isso acaba espirrando que o negócio precisa ter as suas próprias regras. Como é que ele vai colocar um fornecedor dentro da empresa
sem que ele estabeleça regras. Devido à falta de especialização, grande parte das empresas pequenas e médias terceirizam suas operações, né? E esse terceiro, ele também é responsável pela segurança, pelo funcionamento, para que essa tecnologia funcione para ele. Se eu não tenho regras no meu negócio, eu vou cobrar de quem? De que forma? Então, a gente está falando aqui de especializar a área da TI, saindo, olhando, com um olhar além da TI, mas um olhar realmente para dentro do negócio. É muito comum, né, Graziele, você falar de tecnologia e o responsável pela empresa falar, não, isso não é comigo, eu não sou de TI, mas hoje nós temos a tal do analfabetismo digital, que é uma coisa que está sendo muito comentada, que você não pode mais ser um analfabeto digital. Não, né? Principalmente o empresário ele precisa entender, né? Hoje, quando a gente fala de uma governança moderna, eu preciso trazer a tecnologia para o centro dessa governança. Tecnologia não é uma área técnica e relegada a um segundo nível, mas ela ainda é vista assim. Se você olha em um desenho de gestão, o empreendedor ele coloca marketing, vendas, administração, finanças, RH, né? RH mais recente, dentro desses pilares, e a tecnologia ela ainda é técnica, ela só lida com problema e ela só gera custo. Então, e a tecnologia é colocada assim, o menino da informática, né? E não é só isso, né? Não é só a parte técnica. O que a gente tem que pensar, pelo menos do meu ponto de vista, que o meu trabalho começa um pouco antes do teu, é a cabeça tecnológica do empresário. Quanto ele tem de budget para investir em tecnologia? Tecnologia não é só programação, não é só TI. Tem a tecnologia humana, que é a capacitação, tem a técnica, e mais do que tudo, o que você precisa extrair disso, né? Relatórios, dados, indicativos para você gerir o seu negócio. E quando a gente conversa com o empresário sobre isso, ele tem um bando de dados, um monte de informações que não estão catalogadas e que tem uma riqueza enorme ali que pode trazer um monte de insights para você fazer gestão, né? Então, muitas vezes a pessoa compra um canhão para matar uma formiguinha, um software, uma aplicação que tem muito recurso, ela nem sabe o que usar, e pior, compra acreditando que o software vai fazer tudo que ela imagina. Então, assim, a gente aqui desenha relatório, desenha cockpit, desenha a informação que precisa vir para a pessoa antes da gente jogar isso num sistema, né? Para você ter um produto que te atenda e não vire uma dor de cabeça para você falar para os seus funcionários, olha, tem que preencher tal coisa, e a pessoa ainda fica incomodada porque é mais tempo do dia dela, quando na verdade aquilo ali é riqueza de dado que pode trazer resultado. Exatamente. Quando você tem uma gestão de TI estratégica, aí você alcança 3 pilares aí importantes. O primeiro é a inovação, é você gerar diferencial competitivo, aí entra na questão dos dados, de repente recursos realmente mais aprimorados, que vão te dar mais velocidade, que vão te dar agilidade, isso vai gerar diferencial e reforçar a sua presença no mercado, tá? É isso. Isso é um diferencial estratégico, né? Exatamente. Na verdade, competitivo, porque a informação hoje é o maior dos poderes, né? Exatamente. E, tipo, quando você olha estrategicamente para a TI, você pode fazer aquela função de arquitetar, né? Alinhar os recursos nas necessidades, usando a TI como ferramenta. E aí ela acaba culminando na estratégia do negócio, que é a tomada de decisão com base nos objetivos, com gestão financeira para o departamento, porque ninguém faz gestão financeira, não gerencia o terceiro, não estabelece as regras do negócio, e aí você fica realmente navegando aí no mar onde só se apaga incêndio, onde só se conserta, né, as coisas e não se inova realmente, não se corrige o problema lá na raiz. Por isso que nós criamos um framework, mas nós trabalhamos com um framework que ele vai da documentação até a estratégia, tá? Então, por onde começa? Por isso que eu falo, o empresário, ele precisa entender de TI, sim. E aí, para entender de TI, é necessário ele começar olhando para o que tem. Então, arquitetura de TI,
a infraestrutura de TI, os processos, os serviços. Aí é papel mesmo, Eunice, aí é documentação, é inventário, é documentar quem são os fornecedores, fazer uma avaliação dos contratos desse terceiro, se eu tenho cláusula de confidencialidade, se eu tenho cláusula de SLA, como eu faço quando eu tiver um problema, para quem que eu vou, a quem eu vou me reportar, né? A partir dessa documentação toda, uma avaliação para identificar riscos. Dados e tecnologia gera riscos para o negócio. E às vezes o risco não é só do hacker invadir. Quando a gente fala em risco cibernético, às vezes é uma falta de gestão de acesso, gestão de senha, é o usuário, o fator humano ele é muito preponderante, porque de nada adianta a empresa investir mundos e fundos aí em ferramentas e o usuário não saber agir proativamente em relação à segurança, compartilhar senha, acessar site indevido, enfim, e se faz um planejamento para mitigar os riscos envolvendo todos esses envolvidos e prepara a empresa para crescer. Como? A partir da casa arrumada, você conseguiu olhar, você documentou, mitigou, traçou o plano estratégico e organizou, aí eu tenho know-how, eu já conhecia a minha TI como empresário, né? Então eu posso definir as regras. O que pode, que não pode no negócio, pode usar senha fácil, não pode, eu preciso trocar essas senhas de tempos em tempos, quais equipamentos são permitidos, como que eu gerencio uma rede de visitante ou um Wi-Fi, de repente, e aí a gente vai do mínimo, assim, desde um antivírus, uma coisa pequena, até estruturas maiores, aí, mais complexas, atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, o atendimento à lei de software. Hoje eu publiquei um artigo falando sobre pirataria de software. Então, a gente está no mercado falando de ESG e as empresas ainda estão usando software pirata. Eu fui viajar esse fim de semana, eu passei uma rede, de uma rede de lanchonete grande, inclusive listado na bolsa, e os terminais estavam tudo pedindo ativação do Windows. Falei, não é possível um negócio desse. Então, assim, não é possível um negócio desse. Como? A gente está falando de empresas grandes, né? E aí você está cobrando, estão se colocando a culpa no governo, porque tem uma lei de proteção de dados e as pessoas não querem seguir. E dentro de casa eu estou usando software pirata. Essa documentação, toda essa tratativa é feita por vocês. O cliente tem que te dar a informação. Na verdade, pela explicação aqui, traduzindo um pouquinho, se você me permite, a pessoa que contrata o serviço, ela vai, na verdade, falar da gestão, como é que ela quer que a gestão seja feita, são dados do dia a dia dela. A documentação é que é traduzida por vocês. Esse framework de governança, ele é fruto de mais de 20 anos de trabalho, tá? Então, assim, como é que eu inovo? Eu inovo a partir do que já existe. Como é que eu organizo a área de TI? A partir do que já existe. O cliente não conhece o que ele tem. Então, a gente vai começar a trabalhar no design da infraestrutura, conhecendo o que ele tem de recurso. Aí eu posso falar de gestão de risco, porque pode acontecer, a gente estava fazendo trabalho para uma empresa e precisávamos coletar informações de equipamento, né? Uma empresa fora de São Paulo. Então, o consultor entra em contato, fala com o usuário. Eunice, preciso, fulano, né, o seu chefe me autorizou a pedir as informações da sua máquina. Eu vou te mandar um aplicativo e você instala. E a pessoa instalou. Eu falei, nossa, mas ela instalou assim, ela nem perguntou nada. Então, assim, a gente fez para testar, não houve um comunicado formal, né, e a pessoa simplesmente abria a máquina e ia fazendo. Então, assim, isso significa o quê? Eu estranho ligando para você, pedindo para você instalar um aplicativo, isso é um risco do usuário, isso é um risco de processo, isso é um risco de treinamento, isso é um risco de regra de negócio. Então, a gente vai ver desde o hardware, o uso que a empresa faz disso, são os terceiros, o rapaz da TI que ele contrata para fazer o suporte, que tipo de serviço ele acessa, que tipo de acesso ele tem, e quais são as responsabilidades dele nesse serviço, e aí a gente vai documentar, se faz realmente um documento grande e se faz um plano de reestruturação, com os pontos do mais urgente para o menos, e para que esse cliente possa ir consertando aí os problemas que ele tiver, se prepare aí para crescer com o uso da TI estrategicamente.
tá? Isso não acontece do dia para a noite, são projetos que levam, né, um certo tempo, aí alguns meses, dependendo da complexidade, pode demorar até mais de um ano. É como se fosse um diretor de TI ali atuando dentro do cliente, sem que ele precise ter um. O objetivo é realmente organizar as coisas e que esse empresário passe a conhecer o que ele tem. Na verdade, é o conhecimento que ele já tem, aliado a uma tecnologia que vai ajudar ele a conseguir a aplicação correta para o tamanho da empresa dele, para a necessidade dele. A gente abrange uma série de coisas. Falo de infra, de equipamento. O terceiro pode ser um fornecedor de software, ou fornecedor de nuvem, né, um fornecedor de link dedicado. É olhar realmente em todos os detalhes da operação dele de TI. E o que ele ganha, né, com isso? Ele vai passar a ter uma gestão financeira com orçamento previsível, né? A tecnologia vai ser levada a um novo patamar para trazer essa questão de inovação e diferencial, porque quem não inova fica no tempo e aí é extinto, né? Igual o dinossauro. Então você precisa estar sempre em movimento. Vai reduzir custos. A gente notou que nessa corrida acelerada para a contratação de recurso, algumas empresas contrataram duas ferramentas para a mesma função. Então, assim, a gente vai avaliar isso. Eu vou te ajudar. Você comentou do RP que não entrega o relatório. Às vezes a empresa não tem o processo e ela não sabe pedir o relatório. E aí ela fica pagando horas de desenvolvimento e não resolve o problema dela. Exatamente. Ela sabe o que ela quer ver, mas ela não sabe desenhar o relatório. Exato. Então, esse é um teste que a gente faz bastante aqui na Empreendedora. A gente pega, o que você quer saber? Desenha o relatório, desenha o processo, para quem vai aquilo, quem precisa responder, tem interface com uma coisa ou outra. É um desenho, né? Uhum. É uma estrutura. E aí, a empresa de TI, que é a empresa que o cliente da gente tem, que contrata, enfim, ou a gente sugere. E aí, com esse desenho, é mais fácil você já ter dentro dos relatórios básicos coisas que atendam e você não tem que ficar gastando horas de customização. Exatamente. E às vezes o relatório até existe já, só está um pouco diferente do que você gostaria, e você pega e contrata a customização de um novo. E aí a pessoa fica confusa sem saber que modelo eu uso, né? Qual é a rotina que eu preciso seguir? Perde tempo e dinheiro e exatamente, e não resolve o problema. Reduz o risco, né? Essa TI estratégica, ela reduz o risco com estratégias de mitigação, aí baseado em ISO, e aumenta a segurança da informação de modo geral. Então, uma vez que eu mitiguei risco, eu já estou melhorando a segurança. Se eu coloco um treinamento para o usuário, por exemplo. Se eu coloco, às vezes, um antivírus, a empresa não tem. Então, eu já estou trabalhando aí nessa camada de segurança. E como resultado, como é que as áreas sentem o resultado disso? Por exemplo, a área comercial ela vai se tornar mais produtiva, porque a gente vai identificar, às vezes, instabilidade, ou uma infraestrutura defasada, que vai fazer essa área funcionar melhor. A área de finanças, ela é beneficiada porque ela passa a ter um fluxo financeiro para essa área, o que é quase inédito. Né? O TI está comprando o tempo inteiro e não está entregando resultado. Com fluxo financeiro fica tudo melhor. Recursos humanos é uma área extremamente delicada quando a gente fala de tecnologia, principalmente com as gerações novas, que já nasceram conectadas. Então, imagine que você está contratando jovem aí de 25, 30 anos, então essa mão de obra, ele já é usuário de tecnologia, ele já tem acesso a ferramentas e equipamentos de alto nível. Como é que você vai colocar essa pessoa para trabalhar com uma estrutura obsoleta? Você não retém mão de obra, né? Você não retém o colaborador. E a administração, de modo geral, sai ganhando, porque a empresa é estruturada, né? Ela estrutura uma área aí que ela só estava olhando para os problemas. Você estava comentando da retenção de talento, e é uma verdade, né? Quando você chega numa empresa e você não tem os recursos mínimos para trabalhar, às vezes você tem até uma estrutura melhor na sua casa, aí você vai para a empresa, tudo é mais antigo, é inferior ao que você está acostumado a lidar, e isso dá um desânimo, né? A pessoa já tem aquela sensação de que eu vou demorar mais tempo para fazer isso, eu não vou ter o recurso necessário para otimizar, e eu estou engessado porque eu não posso trazer recurso externo, as coisas que eu estou acostumado e que eu conheço, que são mais modernas, para dentro da empresa por causa da segurança.
Ele vai trabalhar no concorrente, né? Que comprou um computador mais moderno e às vezes nem paga mais, mas dá uma máquina melhor para ele. É verdade. Outra questão que a gente até conversou um pouquinho antes da live é a questão das licenças, que é outro ponto interessante para a empresa pensar. É aquela história, gaste o tempo devido de planejamento em relatório, em interatividade, em conexão com outros softwares que você tem, com outras informações, e principalmente acesso e hierarquia. Por quê? Já vi várias empresas que compram 10 licenças top, que vê tudo que o sistema faz, e depois precisa oferecer para um vendedor, para um supervisor, para uma pessoa da área de finanças, e ela acaba vendo dados que ela não deveria ver. E aí você, puxa, me enganei, eu quero trocar essas licenças. Acaba sendo difícil, porque você fez um contrato de serviço. Então, é melhor a gente ter uma arquitetura já pensada, né? Hierarquicamente, todo mundo vai ter acesso ao sistema? Não. Quem vai ter ver o que até aonde? Porque isso tem diferença, inclusive, de custo, né? Na verdade, a licença em si, ela não faz isso. A gente prepara as configurações. Não basta você ter a licença. Por isso que a gente fala, não basta ter a tecnologia. Você precisa governar a tecnologia. E aí você vai estabelecer regras. Por isso que quando a gente vai fazer a parte de levantamento, a parte do inventário, um dos itens é a gestão de acesso. Isso é parte das regras do negócio. Então, eu contratei um membro para o RH. Ele vai entrar no grupo 1, que só tem acesso a isso. Então, uma vez definido, entra no processo. Basta só ter a tecnologia. Um dos desafios é gerenciá-la adequadamente para o negócio. Eu vou colocar alguns casos de uso aqui, para a gente poder ilustrar o que eu estou falando. Algumas dicas. Estruturas de TI podem apresentar vulnerabilidades com potencial de transformar em risco. Então, você imagina um equipamento antigo ou uma licença que não foi atualizada, né, que pode trazer um risco cibernético. Ou um risco de dar pau mesmo. O computador está antigo, você tem um servidor local dentro do escritório, ele pode parar de funcionar. Isso é um risco. Equipes de TI que passam o dia inteiro apagando incêndios. É necessário identificar a causa raiz desses problemas para evitar a indisponibilidade. Porque a indisponibilidade gera custo, aí a gente volta para o bolso. Então, aquele usuário que ficou parado 30 minutos porque a máquina ou o sistema está lento, aquilo no final do mês, você está pagando uma mão de obra que não está produzindo. A falta de planejamento e conhecimento em tecnologia levou muitos empresários a comprar recursos em excesso para algumas áreas, deixando outras descobertas. Por isso que é necessário documentar e analisar o ambiente individualmente. Terceiros precisam ser gerenciados. Ele te representa de alguma forma. Né? Você precisa estabelecer aí as regras realmente do negócio e saber até onde ele pode ir. Governança de TI pressupõe a criação dessas regras para aumentar a segurança, tanto interna dos dados, quanto externo. Então, a equipe que está trabalhando fora também vai obedecer as mesmas regras, o terceiro vai obedecer as mesmas regras. E, finalizando, todas as empresas precisam estar em compliance com a LGPD e com a Lei de Propriedade Intelectual. Precisa ter software legal. Os operadores, na verdade, de pequeno porte, eles têm algumas diferenças aí nessa questão da conformidade, né, do compliance. Mas eles precisam estar em conformidade, sim. Nenhuma regra tirou essa necessidade, essa obrigatoriedade das empresas pequenas, não. Você estava comentando da segurança, né? Essa eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm. O que é importante em termos de segurança para uma pequena empresa, por exemplo, que tem só uma pessoa que cuida de TI, mas a parte mais de conserto, de resolução de problema? Quais são as responsabilidades da empresa se vaza um dado de alguma pessoa que acessou o site, que preencheu qualquer tipo de formulário, ou pediu proposta, que é muito comum, né? Você mandar essas coisas no site, você já está abrindo o teu e-mail, já está abrindo o seu celular. Isso é uma coisa que parece boba, mas ela está por trás de tudo que você monta, um site bacana, uma rede social bacana, tá? E qual é a responsabilidade desse pequeno, desse médio empresário em relação aos dados que chegam para ele? E como ele lida com isso, né? Quando a gente fala de dados pessoais, qualquer profissional, seja ele um profissional liberal, então imagina o corretor de imóveis, que é um profissional liberal, e ele lida com dados pessoais o tempo inteiro. Ele tem a responsabilidade perante a LGPD.
Então, ele está, sim, sujeito a multas, sujeito a processos cíveis, ele está sujeito a esse usuário até processá-lo por indenização também, pedindo danos morais, a depender aí do vazamento. Então, você imagine que vazou os dados de pagamento desse cliente. Esse cliente acabou sendo prejudicado com dívidas em nome dele, enfim, cabe multa, né, pela própria legislação ANPD, e ele não está isento de outros processos em outras esferas. É necessário. Quanto a dados de empresas, aí eu não estou falando de dados de pessoas, obviamente cada empresa tem, né, responsabilidade sobre os dados que ela processa. Imagine que você tem aí o seu modelo de gestão, né? Você está trabalhando numa consultoria para uma empresa e você tem ali segredo, né? O segredo industrial da empresa, né? Não pode deixar que isso fique exposto, porque esse terceiro pode ser prejudicado, ele pode te acionar sim. Então, a grosso modo, é necessário que tenha a tecnologia adequada, que ele tenha um bom equipamento, que esteja com todas as licenças legalizadas, que seja atualizado, contar com uma solução de e-mail. Aí a gente fala de SLA, né, que a gente fala em TI, é o nível de acordo de serviço, é o quanto esse sistema estará disponível. Então, todo mundo compra nuvem hoje. Você contratou uma solução de e-mail em nuvem. Qual que é a SLA desse e-mail? É 99, geralmente eles entregam 99,5, 99,9. Quer dizer que quase 100% das vezes você vai ter e-mail. Agora, você contrata uma solução que é mais barata e que vai te deixar metade do dia sem e-mail. Como é que você vai fazer negócio? Né? Então, o barato, ele sai caro. Opte por fornecedores que te entreguem uma boa SLA, níveis de segurança em conformidade com legislação. Então, vai consultar aderência à ISO 27000, à LGPD, vai consultar se ele tem, né, se ele preza o seu terceiro, ele usa o software regular também dentro da operação dele, quais são as diretrizes desse negócio. E tudo isso tem que estar em contrato. Defina isso em contrato. A tua obrigação termina aqui e a minha começa aqui. Porque quando a gente fala de nuvem, né, eu contratei uma solução em nuvem. Ok, eu entreguei lá para o terceiro de nuvem e eu vou dormir tranquilo que está tudo certo, é problema dele. Não é bem assim. Quem é o responsável por determinar quem acessa a nuvem e quais são as regras de acesso, às vezes eu tenho um sistema ou eu tenho um simples servidor de arquivos lá no Google e eu tenho as pastas. Se eu, como empresa, contratei aquilo e deixei os documentos abertos para todo mundo, a responsabilidade não é do Google, a responsabilidade é minha. Então, eu tenho responsabilidade enquanto empresário. Por isso que não dá para dizer que o empresário não precisa entender de tecnologia. Ele precisa sim, porque a empresa, ela é de tecnologia. A gente volta lá no tema da nossa live, né? Toda empresa é de tecnologia. Então, eu preciso entender, eu preciso comprar direito, eu preciso gerenciar essa tecnologia para que ela me ajude a extrair resultado. Senão eu vou ficar só resolvendo problema e gastando dinheiro. É uma preocupação, até eu fiz essa pergunta para você, porque no dia a dia, você como usuário, a ferramenta está funcionando, você está fazendo as coisas, mas às vezes você não se dá conta de que você está expondo dados ou deixando coisas soltas dentro da empresa, que podem ser acessadas por qualquer um, interna e externamente, e que pode não ser um bom negócio. Mas, de termos gerais, não é nada complicado. Você tendo, por exemplo, um bom equipamento atualizado e também tem um bom antivírus, até de uma forma para quem trabalha home office, você já está se protegendo. Precisa ter backup, tenha cópia, mesmo que você tenha estrutura em nuvem, a gente recomenda para ERPs que o cliente tenha um backup offline. Tivemos alguns meses um incidente de segurança envolvendo um data center aqui no estado de São Paulo. Na ocasião, todos os clientes ficaram inoperantes assim, na semana do fechamento. Um mês depois ainda tinha empresa que não tinha conseguido acessar os dados. Então, assim, entregou para a nuvem, está seguro lá na nuvem, mas não custa, faz um backup offline uma vez por mês. Na pior das hipóteses, você tem aquela cópia para te socorrer. Eu adquiri um hábito por conta da empresa, muitas vezes trabalhei remoto na empresa do cliente, tudo que eu tinha estava dentro de um laptop. Eu comecei a não ter nada no laptop, tudo HD externo, em nuvem. E nunca carregava o HD no mesmo lugar que o computador. Então, se eu tivesse o azar de o computador
pifar ou ser furtada, o mais importante, que era o dado, nunca estava nele. É uma forma que eu encontrei de ficar em trânsito sem preocupação, porque tanto no seu trabalho quanto no meu, a gente tem contrato de confidencialidade, então você não pode perder o dado do cliente. Graziele, vamos falar um pouquinho de LGPD, que é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, mas não sabe, assim, a fundo o que é, né? Então, conta um pouquinho para a gente o que é, para que serve e como ela ajuda a gente no nosso trabalho. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi sancionada no Brasil em 2018. Ela não é invenção de brasileiro, do governo, para arrancar dinheiro, tá? Não é nada disso. E aí, vamos desmistificar a coisa. Lá na Europa já se falava de privacidade há muito tempo. Até aqui já se falava de privacidade, mas não tão alto que a gente pudesse ouvir, né? Se a gente pode colocar dessa forma. Em 2016, a Europa sancionou sua primeira lei de privacidade, que é a GDPR, que acabou sendo fonte de inspiração para as demais leis. A Argentina, o Chile já tinham leis antes do Brasil. O Brasil ele acabou fazendo parte sendo obrigado a fazer parte de um movimento global para privacidade de dados. Por quê? Se eu não atendo a lei, se eu não tenho lei que proteja dados pessoais, a minha empresa não pode fazer negócio fora, né? A lei ela veio para favorecer negócios e para proteger o dado de pessoas. Por quê? Nós tivemos aí um mega vazamento, vazou dados de absolutamente todos os brasileiros, né? Há alguns anos, logo que a lei saiu. Foi um escândalo. Então, a gente não pode, como titular, se conformar com isso. Então, toda empresa, ela é responsável pelos dados pessoais que ela processa na sua operação. Poxa vida, eu tenho uma loja de equipamento industrial, eu não vendo para pessoa física, mas você tem pessoas físicas no seu RH. As pessoas trabalham no seu negócio. As pessoas assinam o contrato. Então, você tem. Então, onde existe CPF, onde existe gente, existe dado pessoal. Então, é responsabilidade da empresa garantir a segurança desse dado. Segurança cibernética, segurança no uso, aí pega papel também, né, desde lá do processo de RH, o currículo, até efetivamente um banco de dados aí maior. Precisa ter segurança, precisa atender alguns critérios, você não pode simplesmente coletar o dado sem que exista uma base legal, que é prevista na lei, para que isso seja feito, e nós já temos alguns casos aí de multas, né, a lei fez 5 anos, tivemos aí, por exemplo, um caso de uma construtora que compartilhou os dados com o vendedor dos móveis planejados sem o consentimento da pessoa, e aí ele foi processado e aí pagou uma multa lá de 10 mil reais. Ai, nossa, 10 mil é muito pouco. Para uma empresa grande, mas se fosse com a sua, que é pequena, talvez significasse muito. Então, eu preciso ter o consentimento em alguns casos, em outros casos eu vou usar a base legal do contrato, eu não consigo te entregar um ticket de viagem, por exemplo, se você não me compartilhar nome, CPF e endereço. Agora, eu preciso saber outras informações que não são necessárias para o negócio. Se eu não tenho uma base legal que justifique a coleta daquele dado, eu não posso, como empresa, coletar. Tá? Isso em qualquer transação comercial. Então, a lei ela veio para definir regras de uso de dados pessoais pelas empresas, independente do tamanho, e ela traz punições, e uma das punições que eu acho mais séria nem é a financeira, é a obrigação que você tem de comunicar ao titular que o dado dele vazou. Então, a pessoa se liga para o seu cliente e fala, olha, seu dado estava aqui e vazou. A gente já viu casos de grande escala, onde a empresa colocou um comunicado oficial na TV, né, dizendo isso. Porque isso está escrito lá na lei, você precisa comunicar o titular. Então, é um processo de conformidade, tem algumas etapas, vai ajudar a melhorar a segurança da informação e vai trazer essa coisa da governança. Gente, é uma oportunidade para as empresas investirem em governança de dados e segurança da informação. Então, eu não vejo como um vilão. Ela dá a oportunidade desde o profissional liberal até a empresa multinacional de fazer uma governança de dados aí bem feita e trazer mais segurança de dados para o seu negócio. Inclusive, nesse momento aí, desde a pandemia, que as pessoas estão compartilhando tanto material que você precisa dar um e-mail para receber um e-book, um e-mail para se candidatar a algum curso ou alguma coisa.
Então, assim, muita gente deixava de fazer isso de medo que os dados fossem vendidos e você acabasse sendo importunado por pessoas te oferecendo coisas, te mandando e-mail que você não quer. A LGPD também ajuda nesse sentido, porque se você acabar fazendo isso, né, em troca de dado, você repassar esses dados, você também sofre sanção, né? O titular, o que eu oriento o titular? Você foi na farmácia, e é isso aqui todo mundo, né? Quem nunca? Foi à farmácia, ele pediu o CPF. Para que o CPF? É para dar desconto, mas eu não quero. Então, assim, você não é obrigado a compartilhar seu CPF com ninguém, a não ser que ele vai emitir a nota fiscal e precise. Então, o que a gente orienta o titular é que ele tenha o cuidado, o devido cuidado com o dado dele. Compartilhe só se realmente for necessário. Evite exposição em redes sociais, evite ficar marcando localização, né, que você acaba se expondo. Para o titular, na verdade, não existe sanção. Existe sanção para a empresa. Se eu coletei o seu dado, eu fiz um negócio com você, nós assinamos um contrato, eu coletei os seus dados para esse contrato, eu não posso compartilhar com terceiros sem que você saiba. Aí entram nas políticas de privacidade. Se eu sou volta no modelo do agente de viagem, se eu sou um agente de viagem e eu te vendi um ticket aéreo que você vai voar pela companhia X, na minha política de privacidade tem que estar escrito, eu vendi, eu posso compartilhar o seu dado com as empresas para que você receba o produto final. Se eu não compartilhar, você não consegue receber, mas isso precisa ser dito. Então, por isso que é importante que tenha as políticas de privacidade, é importante que sejam lidas e compreendidas, né? Ninguém lê e já vai aceitando. É verdade. E se você sabe que o seu dado pode ser oferecido em troca de pesquisa, de qualquer coisa, você tem a oportunidade de não aceitar. E aí a pessoa fica muito brava, porque se ela não aceitar, ela não consegue prosseguir. Então, até porque nada é de graça, né? Exatamente. Nada é de graça. Você está comprando aquele conteúdo em troca dos seus dados. É isso que talvez não esteja muito claro na cabeça das pessoas. Um conteúdo gratuito, aí agora eu fico recebendo um monte de e-mails, mas tá lá, né? Os seus dados podem ser compartilhados. Finalizando, né? LGPD é para todo mundo, cada projeto é de acordo com o tamanho da empresa e o volume de dados que ele processa. Alguns são mais simples que outros, e aí também o tempo e o preço e investimento, enfim, é de acordo com a necessidade do negócio. A M2 Cloud Security é uma empresa de tecnologia nacional. A gente está no mercado desde 88, e nós viemos aí de infraestrutura para a indústria, né? Nós fazemos a parte de cabeamento, infraestrutura, conectividade. Lá atrás, né, quando não tinha internet banda larga, a gente chegou quando tudo era mato. Todo mundo fala isso, né? É verdade. E a gente tem essa veia realmente de acompanhar o desenvolvimento do cliente. Então, em um momento em que ele não sabia como usar, a gente já começou especialista nisso, em trazer essa infra e ajudar o cliente a seguir as questões de segurança. Com o avanço da internet, elas se tornaram mais sensíveis, passamos de infra para ser uma provedora de nuvem, então a gente entrega soluções em nuvem para o mercado nacional, gerenciadas aí com todo esse background aí de segurança da informação, nós monitoramos, fazemos o suporte para o ambiente em nuvem e entregamos soluções em nuvem robustas aí com SLA que atendem o negócio, né? A gente trabalha aí com SLA de 99,5% e hospedagem em data centers aqui no Brasil, né? Já em conformidade com a LGPD. Então, o que eu brinco com o cliente que a gente não entrega nada que a gente não use. Então, assim, a nuvem que a gente vende é a nuvem que a gente usa. Além de nuvem para sistema, a gente trabalha com licenciamento de software, Microsoft, licenças de antivírus, a parte de políticas, né, de backup, conformidade com a LGPD, governança, trabalho com a parte de segurança da informação, soluções de firewall, treinamento de usuário, enfim, é um portfólio completo de soluções, a gente só não faz a parte de desenvolvimento, mas nós conseguimos ajudar o cliente a comprar o desenvolvimento adequado para ele, porque a gente, justamente nessa solução de governança, que é o M2 Genius, que é esse framework que eu apresentei aqui para vocês, e ele funciona como um CTO as a Service, para clientes aí de pequeno e médio porte,
que não tem realmente capital e nem necessidade de ter um diretor de tecnologia o tempo inteiro, né? Então, a gente consegue fazer toda essa estruturação ou pontuais, né? Ele tem só a necessidade de um item, a gente consegue fazer esse item especial e nós atendemos aí clientes de diversos mercados, né? A gente tem construção civil, indústria, comércio, contabilidade, serviço, enfim, é bem variado. Isso é uma tendência, né, hoje. Você não precisa ter todos os departamentos na sua empresa, você pode ter terceiros trabalhando junto e você se concentrar naquilo que você é bom. Isso reduz custo, né, porque você investe naquilo que você faz de verdade e você contrata quem pode te ajudar a fazer melhor. Você tem alguém especializado olhando para o seu negócio, olhando para frente, olhando para o futuro dele também, né? Graziele, eu queria agradecer tua presença, tua participação. A gente está aí finalizando já, obedecendo o nosso contrato com as pessoas de uma horinha de live. E nesses últimos minutinhos aqui, fala como é que as pessoas podem entrar em contato com você. Bom, a gente está no LinkedIn, né? Então vocês podem me enviando mensagem pelo LinkedIn, eu respondo rapidinho. Nós temos o LinkedIn da empresa também, que é M2 Cloud Security. Estamos no Instagram também, pode pesquisar pelo meu nome ou pelo nome da empresa. E o site, que é o m2cloud.com.br. Então, fico à disposição de vocês, quiserem mandar dúvidas depois, agendar um bate-papo, é só chamar. Obrigada, Eunice, foi um prazer estar com você mais uma vez. Viu? Eu também gostei muito, a gente acaba tendo muita sinergia nos nossos trabalhos e você trouxe algumas coisas muito importantes e interessantes aqui para a gente, que muitas vezes você lida com isso todo dia e nem sabe, né? Muito obrigada, espero que a gente volte a falar em breve, trazer mais assuntos relevantes aí para os gestores. Afinal, é tanta coisa nesse mundinho VUCA, né? Para você se ocupar e saber fazer, para você manter o negócio, que é importante sempre a gente trazer pessoas como você que podem esclarecer coisas para melhorar o nosso trabalho. Da mesma forma, estou aqui no LinkedIn, os meus dados estão à disposição, quem quiser conversar também, fazer consulta sobre a parte de gestão, de negócio, de pessoas, eu estou à disposição. E, mais uma vez, obrigada pela presença de todos vocês. Graziele, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Anice. Obrigada, pessoal. Quem for assistir gravado depois, obrigada. Estamos à disposição. Hein? Tchau, tchau, gente.